Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas ao Leadercast Business. Em parceria com a Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, ouvimos diversas vozes do agronegócio durante o Congresso Andave de 2024. Neste episódio, temos o ex-ministro Aldo Rebelo, cuja participação na efetivação do Código Florestal e na defesa da nossa soberania tem sido notável. Uma conversa de dois patriotas sobre a importância do agro. Muito bem, mais um Leadercast. Hoje é muito especial aqui no Congresso Andave. O Leadercast entrevistando algumas personalidades que estão falando lá na grande plenária, né? E o meu primeiro convidado é muito especial. Só tem 3 perguntas que você não pode errar, e são as 3 primeiras que eu faço, né? Seu nome, sua idade e o que você faz? Aldo Rebelo, 68 anos, eu sou jornalista, sou escritor e fui presidente da Câmara, fui deputado, ministro, publiquei livros, mais recentemente um sobre a Amazônia, A Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional, lançado pela Arte Ensaio do Rio de Janeiro. Muito bem. Você é de 1956, né? Exatamente. Seja bem-vindo, eu também sou. Grande safra, viu? É uma grande geração. Modesta parte. Meu caro, posso chamar de você, então. Por na favor. sua mesma idade, né? Então, Aldo, você tem décadas dedicadas ao serviço público, né? De toda maneira. Até presidente da República se chegou a ser numa viagem, né? E como é que você se aproximou do agro? Porque você é um cara que sempre defendeu uma pauta mais à esquerda, né? É verdade. E você está abraçado ao agro e você não veio aqui para criticar, você veio aqui para falar do lado bom. Você é um grande nacionalista, a gente te ouve falar o amor que você tem pelo Brasil, né? Quando é que esse bichinho te picou? E depois eu tenho uma historinha para te contar. Eu creio que eu já nasci com esse compromisso e com essa herança, que eu diria que é uma herança genética e cultural, porque o meu tataravô, que é o mais longe que eu vou na minha árvore genealógica conhecida, era da agricultura, era um produtor rural. O meu bisavô também era produtor rural. O meu avô também era produtor rural. Aonde isso? Em que região? Lá em Viçosa, no sertão das Alagoas. Eu nasci numa fazenda, nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, estudei no colégio agrícola. Então eu tenho esse vínculo emocional, esse vínculo afetivo, esse vínculo cultural. Aliás, há hoje na ciência, na neurociência mais sofisticada, a ideia de que a herança não é só genética, ela é cultural também. Agora eu vim para São Paulo, me vinculei a um partido de esquerda, meu eleitorado sempre foi muito urbano, mas acho que esses laços eles permaneceram. Quando apareceu o debate sobre o Código Florestal, eu não tive dúvida que deveria defender exatamente o agricultor, o produtor rural no Brasil como patrimônio do país. Não era uma defesa corporativa, porque eu não tinha esse vínculo com o campo, mas era mais afetiva e nacionalista, que é também um dos meus defeitos mais antigos. Te contar uma historinha aqui, ó, em 1997, alguma coisa assim. Eu era diretor de uma grande indústria e eu patrocinei a edição de alguns livros. E um livro chama-se Guerreiros Sem Espada. É a história dos irmãos Vilas Boas. Por conta desse livro, eu convivi com o Orlando durante meses na casa dele e tudo mais. E ele me contou um monte de histórias, né? E tem uma coisa que ele falou para mim, 97. Ele falou, Luciano, o que nós estamos assistindo agora aqui nesse nosso ambiente aqui da mata brasileira, das tribos, está repleto de missionários do mundo inteiro. Eles estão por aqui dizendo que são missionários, estão pegando algumas lideranças indígenas, levando para estudar lá fora. Quando esses caras voltarem aqui, eles vão assumir um poder e vão acabar criando quase que um país paralelo ali, que se bobear, Nações Unidas vai decretar aquilo como propriedade da humanidade. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser atropelados. Naquela época não tinha ONG, né? E ele falava dos missionários, né? Que era 1997. Ele cantou a bola lá atrás, né? Quando é que você percebeu que essa coisa de proteger essa nossa riqueza brasileira ia muito mais além do discurso?
mas era necessário criar alguma forma de não deixar que esses interesses externos entrassem no país. Essa observação que você revela aqui, feita pelo Orlando Vilas Boas, Orlando. isso é quase uma profecia, porque de fato é isso que está acontecendo. Ou seja, eles levam lideranças indígenas, treinam, e elas voltam para o Brasil com essa reivindicação. Só que nós precisamos conhecer a história, porque a história também nos revela, nos educa, nos ensina. Isso já aconteceu no Brasil no século XIX. Tem a questão da política externa brasileira chamada questão do Pirara. O Pirara é um rio que tem lá em Roraima, entre Roraima e a Guiana, hoje Guiana, antiga Guiana inglesa. Os ingleses queriam um rio que desse acesso à bacia amazônica, porque os rios que nasciam na Guiana só davam acesso ao Atlântico porque desciam na direção do Atlântico e não na direção da bacia amazônica. O que é que eles fizeram para conquistar um pedaço do território brasileiro onde tivesse rios que acessassem a bacia amazônica? Primeiro, eles mandaram uma missão geográfica. 2 agentes britânicos de nacionalidade alemã, 2 irmãos, entraram no território brasileiro, fizeram um mapa, destinaram esse mapa para a Sociedade Geográfica Britânica, que era uma ONG, um braço do Império Britânico, e eles localizavam onde deveria ser o território que a Inglaterra deveria tomar do Brasil. Em seguida, o que é que eles fizeram? Uma missão religiosa. Essa missão religiosa entrou em território brasileiro, catequizou os índios, ensinou inglês. Quando o governo brasileiro percebeu que expulsou a missão religiosa, eles levaram as lideranças indígenas para Georgetown, para a capital da Guiana. E as lideranças... Que ano foi isso? 1820 a 30, na década de... O Brasil já era um país independente, na década de 30 do século XIX. Aí, o que é que eles fizeram? Os índios pediram a proteção do Império Britânico contra o Brasil. E o que é que o Império Britânico fez? Mandou uma tropa e ocupou essa parte do território. Isso em 1934, 36. Essa questão só veio a ser julgada no começo do século XX, quando o governo brasileiro aceitou a arbitragem do rei da Itália, e o rei da Itália nos tomou 60% do território brasileiro que tinha sido ocupado pela Inglaterra. Então, a missão religiosa é um braço que foi sempre usado pelas nações imperiais para a ocupação de espaços ou econômicos ou geográficos que ele julga importante. A Sociedade Antropológica de Londres foi criada para isso. Toda divisão aerotransportada do exército americano tem que ter uma área de antropologia, porque vai estudar a cultura, o idioma, a religião e os costumes dos países onde eles têm interesse. Então, uma antropologia, geografia, tudo isso sempre foi uma parte da política dos países imperiais em relação aos outros países do mundo. É uma conquista que não precisa de tanque de guerra, né? Ela é feita na cultura. Isso. Culturalmente. Mas tem muita eficiência. Claro. Por quê? Porque ela tem um aspecto positivo. Eu vou lhe dar um. Os grandes cientistas, os grandes naturalistas europeus do século XIX, todos eles vieram para o Brasil. Estudar a flora, a fauna, estudar as possibilidades do uso dos recursos naturais para os seus países. Então, vieram os alemães, vieram os ingleses, os franceses, depois os americanos para o Brasil. E eles produziram também ciência de boa qualidade. Eles ajudaram a catalogar boa parte dos recursos naturais, fizeram uma boa ciência. Agora, não era uma ciência neutra, era uma ciência a serviço dos interesses econômicos e comerciais desses países. Então, se alguém hoje, um grupo de pesquisadores alemães que estava lá em Paragominas, por exemplo, quando eu estive lá no ano passado, estudando uma planta que pode curar o Alzheimer. É claro que a cura do Alzheimer é uma coisa boa para a humanidade.
Agora, isso vai ser feito a serviço de um laboratório alemão, que vai ter os direitos comerciais e a patente. Ou seja, as coisas boas e ruins geralmente estão misturadas na atividade humana. Sim, sim. E você está conversando. Eu estou me lembrando de uma coisa, acho que foi no começo dos anos 70, né? Que o governo brasileiro percebeu essa vulnerabilidade e criou a conquista. Vamos conquistar aquela terra antes que alguém tome conta, né? Foi quando começaram as levas de imigrantes do Rio Grande do Sul, do Paraná, tomaram conta do Mato Grosso e tudo mais. E eu me lembro que havia lá um estímulo, que era o seguinte, cara: se você for para a região, desmatar e se assentar ali, nós vamos te dar o título, que era um estímulo. Foi assim que começou isso que nós estamos vendo aqui, né? Que era uma ocupação de espaço, porém, a ocupação de espaço não ganha da luta cultural. Não ganha. Você pode ocupar espaço, mas a luta cultural vai estar. E é isso que nós estamos enfrentando hoje. Só que hoje você coloca as ONGs no jogo, né? E eu vi pronunciamentos seus bastante firmes com relação aos interesses que estão devagarinho ocupando os espaços ali, né? Você vê esse problema mais importante hoje do que era 10, 20 anos atrás? Não tenha dúvida, porque hoje são organizações poderosíssimas, elas recrutam jornalistas do primeiro time, jornalistas experientes, que são retirados da grande imprensa, da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão, do El País, jornalistas com grande experiência e capacidade, que recebem doações internacionais e que reproduzem as suas matérias não apenas nas suas ONGs, que são ONGs de informação, porque há vários tipos de organizações não governamentais financiadas do exterior. Há umas que são de militância, de fazer barulho, que é o caso do Greenpeace. Há outras que são pseudocientíficas, recruta ali um biólogo, um agrônomo, para fazer uma narrativa. E hoje, as que recebem mais dinheiro são as da área de comunicação, que produzem as notícias, as informações, ou melhor, mais do que notícias e informações, as versões sobre o que está acontecendo, que chamam de narrativa também, mas é a versão do que está acontecendo. E essas são muito poderosas, muito bem financiadas e muito ativas. E elas cumprem um papel muito importante, porque terminam formando a cabeça da classe média, do Sul e do Sudeste. Sim. As pessoas são formadas sobre o que é a Amazônia a partir não da realidade, mas a partir dessas versões. Que termina na Marquês de Sapucaí, com uma ala inteira da escola de samba dedicada ao agronegócio, demonizando o agronegócio, com o pessoal cara, que terrível aquele. Eu tenho uma palestra que eu coloco isso e falo, cara, a briga é cultural. Não é mais uma briga de ocupação de espaço físico, é espaço na cabeça das pessoas, né? Em todos os terrenos, essa briga. Sim. O país vai sendo dividido a partir da atuação dessa cultura, dividir o país em preto e branco. Sim. Nós somos um país mestiço. Sim. Nós somos uma nação miscigenada. A nossa melhor sociologia diz isso, que nós somos um povo diferente porque somos misturados. É isso que diz o Gilberto Freire e o Darcy Ribeiro. Sim. Mas agora estão nos convencendo de que nós somos um país dividido em preto e branco. Sim. Nós somos um país dividido por gênero. Antigamente a gente lutava no movimento estudantil para promover e valorizar a mulher, para unir o país, para tornar o país mais forte, porque se você tem a presença da metade do país que é de mulher na atividade cultural, econômica, etc., você fica mais forte. Estão usando agora para dividir o país. Então, e isso acontece com as nações indígenas. O que é que querem fazer com os indígenas? É uma coisa muito sofisticada. Porque a proteção das minorias é um tema sagrado. Você deve proteger as minorias contra qualquer tipo de violência, os seus direitos, desde da incolumidade física, a sua cultura, tudo isso é importante. Agora, aqui no Brasil, não é isso que se faz. Aqui no Brasil, você usa as minorias contra as maiorias. Sim. Você usa, que é uma coisa que o nazismo fez. Sim. Por que é que o Hitler invadiu a Polônia? Para defender a minoria alemã que estava oprimida pela maioria polonesa. Por que é que o Hitler invadiu a Tchecoslováquia? Esse debate existiu na Liga das Nações, argumentando que a minoria alemã estava oprimida dentro da Tchecoslováquia. Não era verdade.
Ele não queria proteger a minoria alemã, ele queria oprimir a maioria Sim. tcheca e a maioria polonesa. E essa tradição se repete agora. Você usa uma minoria que foi de fato marginalizada, que foi de fato excluída, que são os nossos irmãos indígenas, não para protegê-los, porque eles não estão protegidos. Entre os indígenas estão os piores indicadores sociais do Brasil. Sim. A prova de que essa política é uma farsa é que os indígenas continuam com os piores indicadores de mortalidade infantil, com os piores indicadores de doenças infecciosas, de analfabetismo, de água tratada, de luz elétrica, de saneamento básico. Agora eles são usados como se a maioria da população brasileira fosse a responsável por essa situação. Sim. Certo? É isso que se faz. Eu publiquei um dos meus podcasts a semana passada chamado Maiorias Irrelevantes. E é exatamente essa tecla, né? Tem uma maioria que é interessada em fazer o país crescer, de gente honesta, gente boa, mas nas duas extremidades tem minorias que são muito barulhentas, né? E essa grita das extremidades acaba empurrando essa maioria numa direção que talvez não seja a direção que interessa para nós, né? Mas vamos chegar aqui onde nós estamos reunidos aqui hoje, né? Eu fui lá ver a sua apresentação e vi um trecho muito legal ali que você estava discutindo por que não usar o termo agronegócio e você deu um monte de outras opções. Repete aqui pra gente, o que você falou ali? É que a agricultura e a pecuária e a agroindústria, de fato, são um negócio importante no país. Sim. Mas não é o mais importante deles. O mais importante, talvez, por exemplo, seja a criação de empregos urbanos e rurais. Sim. Então, por que ao invés de chamar de agronegócio, você não chama de agroemprego? Porque ao invés de agronegócio, você não chama de segurança alimentar. Porque o cidadão que vai no mercado comprar arroz, feijão, milho, carne, frango, etc., ele não vai atrás do negócio, tá certo? Aquilo para ele não é um negócio, aquilo para ele é segurança alimentar. E isso deveria ser mais valorizado. Quando você examina a literatura brasileira, você vê que os grandes escritores brasileiros se inspiraram no campo para escrever suas obras. O Zé Lins do Rego, o Graciliano Ramos, o Zé de Alencar, o Érico Veríssimo, Monteiro o João Guimarães, Lobato, o Monteiro Lobato. cara. Tudo é inspiração no mundo rural, no Brasil profundo. Aliás, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Exatamente. É, tudo A lá. criação do nosso folclore, o Saci, por exemplo, Sim. que é uma referência para do próprio Monteiro Lobato, o Tibicuera do Sul, que eu falei agora, do Gaúcho, Do Veríssimo? do Érico Veríssimo. Sim. Agora, nós poderíamos chamar de agroliteratura, ou de agromúsica, Agrocultura? agrocultura ou agroculinária. Sim. E nós, às vezes, desprezamos ou deixamos de lado todos esses laços que a agricultura tem com a vida do país, com a vida humana, com a história. Os ciclos econômicos do Brasil, primeiro foi o ciclo do pau-brasil, o segundo foi o ciclo do açúcar, depois veio o ciclo do gado, depois veio o ciclo do algodão, depois veio o do café. Tudo ligado ao campo. Sim. Então, a nossa história, a nossa memória, a nossa cultura, a nossa atividade econômica, o nosso emprego, a nossa balança comercial, os tributos, tudo isso precisa ser exibido como um trunfo, como um feito, como consequência dessa atividade. Eu acho que agronegócio restringe muito. Vou te contar uma outra historinha, posso? Pode. Eu fiz o circuito AproSoja em 2014, 2017, foi fabuloso. Mergulhei dentro do intestino do agronegócio, né? E numa das viagens eu ouvi uma história deliciosa que um deles contou para mim. Falou, cara, a gente trouxe aqui os americanos e ciceroneamos os americanos para eles conhecerem como é que eram 3 americanos, né? Passeamos com eles, levamos para tudo quanto é lado e no final da viagem a gente foi almoçar. E o americano virou para mim e falou o seguinte, cara, eu não entendo vocês, cara. Vocês não têm estrada, não têm hidrovia, não têm silo, não têm porto, vocês não têm nada de estrutura e mesmo assim vocês estão pau a pau com a gente. E o dia que vocês tiverem isso tudo, nós estamos ferrados. Acabou. E recentemente, eu levei a Ana Rita, que é uma italiana que conhece muito de vinhos no mundo inteiro, levei ela para dar uma palestra para uma equipe minha e ela foi falar de vinhos brasileiros. E aí ela contou uma história também deliciosa. Ela falou, cara, uva de vinho tá lá em cima, na Itália, ou lá embaixo,
na região da Argentina, né? Ali estão as melhores uvas do mundo. Não dá para fazer vinho em outro lugar, porque não tem uva boa. Até os brasileiros meterem a mão no negócio e criarem regiões do Brasil, ali em Petrolina, naquele lado lá, e falam que vocês conseguiram uma coisa fabulosa, que é reproduzir as 4 estações do ano no mesmo local tropical. E vocês estão com uma qualidade de vinho, de uva, que em 5 anos vai estar pau a pau com o resto do mundo. Ninguém vai segurar vocês, né? Isso tem a ver com esse talento que a gente tem para o agronegócio. Quando eu te comentei no começo, de onde você veio? Eu falei, eu vim do agro, né? O Brasil veio de lá, né? E a gente tem talento para criar coisas que o mundo inteiro não consegue. Na Itália, quando muito eu consigo ter 2 colheitas. Ele falou, o Brasil colhe o ano inteirinho, porque vocês emulam as estações do ano ali, né? Quando você entra num lugar como esse aqui, e você tem passado por todos os eventos, e vê a pujança desse segmento aqui, né? O que isso te traz como o orgulho do que o brasileiro é capaz de produzir? Só um adendo, né? A gente tem apanhado muito, cara, sabe? A nossa autoestima do brasileiro tá difícil, cara. A gente apanha muito. E você vem para um lugar como esse aqui, você sai vacinado. Você sai lá fora, cara, não tem como dar errado, né? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo como uma grande dose de otimismo e de confiança no futuro do Brasil. Eu sei que as nossas possibilidades são muito maiores do que as nossas mazelas, que as nossas virtudes são muito maiores do que os nossos defeitos, e que as nossas possibilidades são muito mais amplas do que os nossos limites. Então você tem que olhar para os limites, para as mazelas, para os defeitos, mas você tem que observar como um marujo durante a tempestade. Se ele olhar para o casco do navio, ele vai ficar mareado, ele vai se embriagar. Ele tem que olhar na linha do horizonte. Se ele olhar na linha do horizonte, ele tira o navio da tempestade. Se ele ficar olhando para o casco do navio, ele vai entrar. Ele não vai conseguir ter a visibilidade para tirar o barco da tempestade. Isso é uma lição dos velhos marinheiros. Sim. Nós, em outras atividades, também precisamos perceber do mesmo jeito. Se você só olhar para a crise, se você só olhar para os problemas, você não vai ver a solução. Você também, quando marcha, né? O soldado, quando marcha, ele olha no ombro do outro. Se ele olhar no pé, ele vai se desviar do caminho. Então, no caso do Brasil, nós temos que olhar para os nossos defeitos, para as nossas deformidades, para as nossas mazelas, mas nós só vamos corrigi-las apoiados nas nossas virtudes, nas nossas qualidades espirituais, nas nossas qualidades civilizatórias. Nós somos um povo criativo porque nós nascemos de uma mistura. Quando o português e a Índia tiveram o primeiro filho, essa criança não era índia e não podia se reconhecer como índio, embora a mãe fosse índia. Não era português, nem podia ser reconhecido como português, porque a mãe era índia. A mãe era índia. Então, ele teve que buscar uma identidade nova. E quando ele buscou essa nova identidade, isso é o Darcy Ribeiro que nos ensina, ele procurou o quê? As virtudes do pai e da mãe. Ele não ia se apoiar nos defeitos do pai e da mãe, que deviam ter. Ele foi atrás das virtudes da mãe, da sua civilização materna e atrás da sua civilização paterna. E recolheu isso tudo. O mundo percebeu isso. Tanto é que o Zé Vasconcelos, que era o maior sociólogo, filósofo mexicano que veio aqui nos anos 30, ele disse, não, vocês criaram uma outra civilização, vocês criaram a raça cósmica. Por que raça cósmica? Porque vocês colocaram dentro dessa raça o índio, o africano, o europeu e o oriental. E nós temos essa capacidade. O embaixador americano, nos anos 40, falando do samba, disse, se você visitar o galpão de uma escola de samba na véspera do desfile, você vai dizer, não vai ter desfile. Não vai ter desfile, porque aquilo está tudo desmontado. Então, Aldo, era eu aqui ontem à noite. Não vai ficar pronto. Não vai ficar pronto. Ele disse, no outro dia você ia no desfile, estava lá milimetricamente, tudo perfeito. E é assim até hoje. Eu tenho uma palestra chamada
Doing Business in Brazil. Montei a palestra em inglês para fazer apresentação para grupos que vinham do exterior para cá com a intenção de investir no Brasil, né? E nessa palestra eu falo para eles como é que é fazer negócio no Brasil. E o exemplo é uma escola de samba. E eu conto todo o processo da escola de samba e eu me divirto de montão de ver a cara dos gringos, que para eles aquilo era um grupo de pessoas indo se divertir na rua. Quando você conta como é que a coisa é milimétrica, tem juízes julgando cada momento. E outros, os caras conseguem botar 3.000 pessoas para percorrer um determinado tempo, não pode adiantar, não pode atrasar, é tudo milimétrico, uma bagunça generalizada. E no dia exato, a gente que faz o maior espetáculo da Terra, né? E eu comentava com eles, falava, cara, se você vier para o Brasil tentando implementar aqui a tua cultura de gestão inglesa, chinesa, japonesa, alemã, você vai dar com os burros água, cara. Você tem que entender como é que funciona. Eu usei exatamente o exemplo da escola de samba, né? Falei, olha quem é que tá fazendo. Cara, não tem engenheiro nuclear ali. Não. Cara, esse povo tá todo muito motivado, a ponto de no dia exato, na hora certa, vai estar conseguindo fazer, né? Tem tudo a ver com o que você falou, dessa questão o brasileiro aproveitar as suas virtudes muito mais do que as mazelas, né? Voltando para a nossa discussão inicial, tem um grupo pequeno que adora expor mazelas, né? Deixar mazela, todo mundo com medo, todo mundo apavorado, histérico. E eu vou ter que tomar decisões num ambiente de histeria, acabo tomando decisões erradas, né? Você já teve em posição de poder. Você já teve a caneta na mão, você já teve condição de fazer muita coisa acontecer. E quando você olha para trás, fala, cara, 30 anos depois eu não vi, muita coisa melhorou, mas falta muito ainda, né? Onde é que o bicho pega, Aldo? Se a gente nós temos a estrutura, a gente tem dinheiro, tem comida, tem água à vontade, tem um povo que é extremamente criativo, mas a gente não consegue fazer o barco andar para a direção correta. Onde é que pega? Eu creio que nós criamos as nossas próprias dificuldades. Elas não fazem parte da nossa herança cultural nem genética, como muitos atribuem. Não, é a herança ibérica, é a herança portuguesa. Não vamos responsabilizar os nossos antepassados, que nos deixaram muita coisa boa. Inclusive essa Amazônia foi conquistada por eles. Quando nós ficamos independentes, nós já recebemos a Amazônia de Marajó até Tabatinga. Eu acho que nós criamos isso, por exemplo. O Brasil é um país preparado para não crescer, para não se desenvolver. Nós criamos corporações que organizaram e produziram os meios para impedir o nosso crescimento. Nós temos uma legislação de licenciamento ambiental que não existe no mundo. É uma legislação produzida para impedir o investimento público e o privado. Todo mundo sabe disso. Nós temos aqui um Ministério Público Federal que é o braço jurídico das ONGs, com honrosas exceções. Não se pode fazer uma ferrovia, uma rodovia, um investimento privado, uma empresa que não enfrente o obstáculo do Ministério Público Federal. Então, nós temos um judiciário de primeiro grau empoderado para proibir qualquer coisa. Você não pode explorar uma mina de potássio em Altazes, lá no Amazonas, e importamos o potássio de uma mina que fica numa terra indígena do Canadá, porque o Ministério Público e o juiz de primeiro grau não permite. Você não pode ter uma estrada na Amazônia. A estrada não é para permitir a circulação do desmatador. Quem deve impedir a circulação do desmatador é a polícia e não a ausência da estrada, porque a estrada é para transportar o doente, é para transportar a criança para a escola, é para transportar a mercadoria para chegar nas comunidades. Mas o Ministério Público e o IBAMA impedem isso. A agricultura é cercada, a agricultura na Amazônia, no Brasil inteiro, é vista pelo Ministério Público, com honrosas exceções, como se fosse uma atividade criminosa, pecaminosa, que ameaça o meio ambiente. Você plantar uma roça de milho, de soja, criar uma vaca, uma ovelha, parece que é uma ameaça ao meio ambiente. Nós criamos isso e, portanto, isso precisa ser removido. O meu tataravô foi prefeito da minha cidade em 1892. Por que eu sei que ele foi prefeito? Porque eu sei da data. Porque hoje em dia
não lembro nem quem foi o prefeito há 20 anos, quanto mais há 100 e tantos anos. Nem quem votou para prefeito. Nada. Eu só sei por um motivo. Ele foi o prefeito que inaugurou a ferrovia na minha cidade. Em 1892, tinha ferrovia num município do interior de Alagoas. Em 2024, você não pode ter uma ferrovia em Sinop, na área mais dinâmica da nossa economia. Não, isso não pode ser, pessoal. Isso é completamente inadmissível. Então tem que se remover o Ministério Público, o Judiciário, para combater a corrupção, deve ter todos os poderes. Agora, para paralisar o país, não. Isso tem que ser removido. Eu me lembro quando você trabalhou ativamente pelo Código Florestal, né? E a gente aprovou um código que não tem igual no mundo, né? O brasileiro é muito aqui rigoroso. uma coisa, né? Mas você foi muito acusado na época e continua sendo. Eu entrei na Wikipedia para ver teu verbete e tá lá. Ele é o cara que ajudou a aprovar um código que vai ajudar a destruir o país, né? E há essa narrativa que vem de que você, quando propõe fazer uma ferrovia, você vai destruir o meio ambiente, né? Você não está fazendo uma proposta de construir uma ferrovia a qualquer custo ou de qualquer jeito. Eu entendo que uma proposta como essa é baseada no estudo de impacto na região e tudo mais, né? Explica um pouquinho mais para a gente tentar matar um pouquinho essa narrativa de que todo mundo que quer expandir o progresso das regiões está de olho em acabar com a mata, acabar com os animais, acabar com a... Vamos tomar o caso do Código Florestal. É o mais rigoroso do mundo. Um agricultor na Amazônia tem que destinar 80% da sua propriedade para a proteção do meio ambiente. Dica, você que está ouvindo a gente aqui, se você mora num apartamento de 100 metros quadrados, ele está dizendo o seguinte, 80 você não pode mexer, você só pode morar nos 20. Só pode usar 20%. Isso aí. O resto fica hipotecado ao meio ambiente. Sabe quanto da propriedade um agricultor americano destina à proteção do meio ambiente? 0%. E o sueco, que é um país muito ligado à causa ambiental? 0% não, mas e um agricultor alemão que financia o Fundo Amazônia e as ONGs? 0%. Ah, não. E o inglês, que também financia muito? 0%. Ou seja, o único agricultor que abre mão de 80% da sua propriedade para o meio ambiente é o brasileiro. Mata ciliar, vai no Google. Qualquer menino, adulto também, pode ir no Google, percorrer aquele mapa e vai nos rios dos Estados Unidos e ver que mata ciliar é que tem. Mata ciliar de agricultura. Sim. Na Europa também. Então, o Brasil tem a única legislação realmente rigorosa de proteção do meio ambiente, que é o nosso Código Florestal. Agora, eu vejo essas ONGs aqui, dizendo, não, porque o Código Florestal ameaça o meio ambiente. E o Código Florestal dos Estados Unidos, que não protege nada? Tem alguma cobrança? Não tem cobrança nenhuma. Não existe nenhuma campanha para ter proteção ambiental na Suécia, nem na Dinamarca, nem na Holanda, nem na Inglaterra, nem na Alemanha, nem na França. Isso é uma coisa feita para o Brasil, tá certo? Exclusivamente para o Brasil. Então eu acho que isso, evidentemente, tem um interesse geopolítico, interesse comercial e outros interesses financeiros envolvendo a causa do meio ambiente, que é uma causa nobre, justa, generosa, mas que sofre aquilo que um teólogo americano denominou de corrupção da virtude. Sim. O que é a corrupção da virtude? É você usar uma causa nobre e virtuosa em defesa de uma outra que não é nobre nem virtuosa. Você faz uma guerra por petróleo, mas diz que é para defender a democracia. A democracia é uma causa tão nobre que as pessoas às vezes terminam acreditando que de fato é para defender a democracia. Mas não era, era petróleo mesmo. Era petróleo. Sempre tem um interesse econômico no fim das coisas aí, né? Como é que você vê o futuro nosso, Aldo? Você tem percorrido os eventos, né? Você tanto está lá dentro Você está no meio da Amazônia, preocupado com o que está acontecendo com os índios, com o meio ambiente, mas também está em São Paulo, no Congresso da Andave, que é um dos maiores congressos do agronegócio do mundo, eu diria, já, né? Como é que você vê o futuro, cara? O que você vê pela frente? A gente vai conseguir desfazer esse nó? Ou o Brasil está... Como é que é? Eu não me lembro quem falava, o Brasil tem um grande passado pela frente, né? Ele tem um excelente passado pela frente, né? Como é que você vê? Eu vejo o nosso futuro com uma combinação de luzes e sombras, tá certo? De onde vêm as luzes? Da nossa criatividade, dos nossos recursos naturais, da qualificação e da
possibilidade da nossa gente remover os obstáculos ao nosso desenvolvimento. Sai um agricultor aqui de Santa Catarina e, de repente, ele é um grande produtor de grãos ou de proteína no Mato Grosso, em Rondônia, depois de passar algum tempo alojado na beira de uma estrada, acampado, cuidando de abrir uma propriedade nessas áreas. Então, nós temos essas luzes da ciência, do conhecimento, da Embrapa, das nossas universidades, que vão incorporando conhecimento, inovação e tecnologia à nossa agricultura, de uma Embraer, que é um milagre da inteligência brasileira, por exemplo. E as sombras vêm de onde? As sombras vêm da desorientação, muitas vezes, da nossa elite e dos nossos governantes, de não perceber as nossas virtudes, de se deixarem iludir por narrativas que têm interesses que estão fora do Brasil. Eu vejo que as sombras vêm da nossa desorientação, da divisão artificial do país, dividir o país entre esquerda e direita. Nós nunca nos dividimos assim, nós sempre fomos um país de alianças heterogêneas, dividir o país por raças, dividir o país por região, um é do sul, outro é do nordeste, o outro é do sudeste, o outro é não sei de onde. Essas coisas desorientam o Brasil. Mas acho que nós temos todas as condições para superar as sombras e ampliar a luz para o nosso futuro e para o nosso horizonte. Qual é o nosso papel, hein? O meu, o seu, pessoas que têm alguma voz. O meu eu sei claramente, eu pego meus podcasts e estou usando para contar para os brasileiros o lado da luz, tá? Para fugir do lado da sombra, né? Tem um papel, hein? O papel, o nosso, o seu, o meu e o de gente da nossa qualidade que detém informação, que tem convicções, porque não basta ter informação, porque muita gente é bem informada, mas com convicções falsas. E nós precisamos ter convicção, ter informação e ter também um pouco de coragem para enfrentar esses desafios. E ajudar os nossos compatriotas a compreenderem o que é que está em jogo no mundo, tá certo? Com informação verdadeira, com convicções do que está em jogo e com a coragem de enfrentar desafios e de muitas vezes nadar contra a maré. Eu acho que esse é o nosso papel. Muito bem. Parabéns pela teu empenho em colocar a voz, em bater de frente, e onde tem oportunidade você falar do lado bom do Brasil. Vou te dar o teu cachê pela entrevista. Oh, muito obrigado. É um presente. Esse aqui é meu livro número 10. Que maravilha. Verdades e Mentiras, como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Você vai gostar aí, porque tem umas histórias muito boas aí, viu? Eu fui ficar te devendo o meu livro sobre a Amazônia, e outro que eu escrevi também, que é sobre o 5º movimento, propostas para uma construção inacabada do nosso país. E vou ler o seu livro, viu? Muito obrigado. Obrigado pela visita, obrigado pela bate-papo aqui, ficou muito legal. Dá para durar 6 horas, uma hora dessa, a gente, depois que passar esse evento todo, eu vou entrar em contato contigo para te levar no estúdio. Vamos lá. Ficar 3 horas lá e vamos conversar sobre tudo. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Luciano. Muito obrigado, meu irmão.